Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de muita alegria poder estar aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor. Em primeiro lugar, agradecer ao Senhor pela oportunidade de ter me dado a chance de ser o mensageiro dele nessa terra. E cada um de nós somos o mensageiro do Senhor aqui nessa terra. Quero agradecer também ao pastor e a pastora pela confiança, ao meu amigo Diogo, a sua esposa. Estou vendo alguns amigos também, a Priscila, né? A Priscila me conhece, né, Priscila? Viu? Eu sou mensageiro do Senhor agora. Como eu cheguei aqui, o irmão estava falando de Saulo, né? Foi transformado em Paulo. É mais ou menos isso. Mas eu estou falando, né? Fui transformado de Saulo para Paulo, para a honra e glória do Senhor. Gostaria de pedir para os irmãos que abrissem as nossas Bíblias no livro de São Lucas, capítulo 10. Livro de São Lucas, capítulo 10. A minha tradução está um pouco diferente, mas o significado é o mesmo. Amém? Todos se encontraram? Pedir para os irmãos irem acompanhando na Bíblia dos irmãos, amém? Depois dessas coisas, o Senhor nomeou também outros 70, e os enviou de 2 em 2 adiante de si, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Portanto, lhes dizia: a colheita verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. E ide pelo caminho, eis que eu vos envio como cordeiro ao meio de lobos. Não carregueis bolsa, nem alforjes, nem calçados, e não saudeis a nenhum homem pelo caminho. E em qualquer casa em que entrares, dizei primeiro: paz seja esta casa. E se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, ela retornará para vós. E permanecei na mesma casa, comendo e bebendo das coisas que eles derem, porque digno é o trabalhador de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes, que eles vos receberem, comei das coisas que eles colocarem diante de vós. E curai os enfermos que houver nela, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas a qualquer cidade em que entrardes, e eles não vos receberem, saiam pelas suas ruas e dizei: até a muita poeira da vossa cidade que grudou em nós, sacudimos contra vós. Contudo, sabei disto, que o reino de Deus é chegado a vós. Mas eu vos digo que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. 16. Quem vos ouve, ouve a mim, e quem vos despreza, despreza a mim, e quem me despreza, despreza aquele que me enviou. 17. E os 70 retornaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se sujeitam a nós pelo teu nome. E ele lhes disse: eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu, e eis que eu vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, todo o poder do inimigo, e nada de forma alguma vos fará dano. Mas não vos alegreis, pois, por isto, de que o Espírito se sujeitam a vós, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Podeis tomar assento, amém? Irmãos, essa semana recebi um convite do meu amigo, e foi uma semana um pouco turbulenta. Quando chegou de quinta para sexta, eu comecei a ficar rouco. Eu falei: misericórdia, como é que eu vou levar a mensagem assim? E não podia deixar o meu amigo também na mão. E eu falei: Senhor, toma a frente. Eu sou o seu mensageiro, então eu tenho que estar sempre pronto para levar a sua mensagem. Então, graças a Deus, hoje eu estou bem melhor. Minha voz está um pouco ainda fanha, mas acredito que os irmãos estejam compreendendo, né? Bem a mensagem que eu estou explanando. Então, vindo para a palavra, a gente vê que o Senhor está ali separando 70 pessoas, 70 homens, para ir anunciar a sua palavra.
No versículo 1, ele diz assim: depois dessas coisas o Senhor nomeou também outros 70. Mas quando diz depois dessas coisas, é porque aconteceu algo antes dele nomear os 70. Então precisamos observar que no capítulo 9, no verso 57, diz assim: e aconteceu que indo eles pelo caminho, um certo homem lhe disse: Senhor, eu desejo te seguir, para onde quer que tu fores. E o Senhor vira para esse homem e diz assim, e Jesus lhe disse: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então o Senhor está querendo dizer o quê? Você tem certeza que você quer ir? Porque a obra missionária você tem que ter certeza do que você quer fazer. Obedecer à voz de Deus muitas das vezes nos deixa trêmulo, mas acredite, a obediência ao Senhor custa bem menos do que a desobediência. Então, nós vemos que ao prosseguir, o Senhor diz a outro, e o outro lhe disse: Senhor, permita-me primeiro enterrar meu pai. Antes da obra missionária, vocês veem que nesse versículo, esse capítulo 9, do 57 ao 61, que todos gostariam de seguir a Jesus e fazer a obra, mas todos tinham uma pendência para ser resolvida. E quando o Senhor Jesus ele nos chama para segui-lo, Ele não quer que nós venhamos olhar primeiro para a pendência que a gente tem que resolver. Ele quer que nós olhemos primeiro para o chamado que Ele tem para nós. Porque nós vemos aqui no capítulo 10 que quando Ele fala isso para os 70 estão de prontidão para ir. Porém, o Senhor Jesus ele é muito organizado. O Senhor Jesus ele não mandou os 70 um ir para um canto e outro ir para outro. O Senhor Jesus mandou de 2 em 2. Por que o Senhor Jesus manda de 2 em 2? Nós sabemos que o Senhor Jesus manda de 2 em 2, porque o Senhor Jesus sabe que nós somos vários. O Senhor Jesus sabe da nossa limitação. O Senhor Jesus ele sabe que nós sozinhos não vamos conseguir. Nós vemos no Senhor Jesus, antes do capítulo 10, Ele mandou os 12 ir. Então o Senhor Jesus ele estava sempre enviando alguém, porque a obra que Ele tinha não era somente para Ele, era para todos nós. E nessa noite o Senhor Jesus ele está nos chamando, nos convidando de ir, para irmos de 2 em 2, porque o grupo de 70 era muito homem, 70 juntos. Não tinha necessidade de haver 70 juntos. E o Senhor fala assim: vem cá os 70. Os outros tinham suas pendências, mas quem está preparado para ir, vem até mim. Os 70 se prontificaram ali. Mas antes do Senhor Jesus enviar, nós vemos que Ele dá uma observação para esses 70. Ele não envia de qualquer maneira. O Senhor Jesus, quando nos envia para uma obra, Ele não vai nos enviar de qualquer maneira. Ele não vai falar para você ir sem antes te instruir, sem antes dar as instruções que você precisa para compreender aonde você vai. Então o Senhor Jesus ele fala para aqueles 70 trabalhadores que estavam indo: a colheita verdadeiramente é grande. O Senhor Jesus está querendo dizer: vocês são 70, mas precisa de mais trabalhadores para a colheita. O Senhor Jesus ele está querendo dizer para os 70: vocês estão indo, mas precisa-se de mais para a obra. O campo missionário ele é grande. Os 70 estavam indo cientes que não somente eles, mas eles precisariam orar e pedir ao Senhor da colheita: envia mais trabalhadores para essa obra. E nós vemos aqui que nessa instrução que o Senhor dá a eles, Ele fala assim: de 2 em 2 diante de si, a todas as cidades e lugares aonde Ele ainda iria passar. Quando Jesus nos envia a algum lugar, quando Jesus nos envia como mensageiro, Ele está nos enviando para que Ele, através de nós, possa passar. No tempo antigo,
Os reis no passado, eles separavam mensageiros. O mensageiro não era qualquer mensageiro. O mensageiro que tinha que estar de prontidão. Então os reis no passado enviavam um mensageiro a outro rei. O mensageiro levava a mensagem do rei. E muitas das vezes esse mensageiro, quando levava a mensagem do rei para outros reis, ele era bem recebido. Mas muitas das vezes ele não era bem recebido. Alguns eram até mortos. Então o Senhor Jesus está ensinando a eles, para quem está trabalhando na seara, porque esse versículo de orar para buscar que o Senhor envie trabalhadores, não é para aqueles que não estão com a mão no arado, mas para aqueles que estão no arado. Porque quando você está no arado, você vê a necessidade, mas quando você está fora do arado, você não conhece a necessidade do arado. Quando cheguei aqui, me encontrei com 2 jovens da minha época de mais jovem. Um quebrou os 2 fêmurs ali, falou que quebrou os fêmurs. Eu falei, me interessa o que aconteceu. Vocês estão na igreja? 2 jovens da casa do Senhor, que se desviaram da presença do Senhor. E fora os que já estão fora da presença do Senhor. Olha como é grande a seara e a responsabilidade que eu e você temos na obra do Senhor. E o Senhor pediu para eles, quando vocês forem, orem, para que o dono da seara envie trabalhadores. E no versículo 3, ele diz: ide pelo caminho, eis que vos envio como cordeiro a lobos. Quem ia querer seguir Jesus assim? Que instrução é essa de eu vou para uma colheita, para uma seara, a qual eu vou ter que orar para o dono da seara para enviar trabalhadores para a seara, porque eu sozinho não vou dar conta, e eu ainda estou sendo enviado como ovelha a lobos. Agora, quero entender o mistério. O Evangelho é renúncia, é amor, é sede de almas, é sede de ver pessoas transformadas. Porém, esses 70 eles foram, mas em algumas cidades eles não foram bem recebidos. Em alguns lugares eles não foram bem recebidos. E quantas das vezes nós, quando saímos para evangelizar, muitas pessoas viram a face e eu não quero esse Jesus. E às vezes nós nos entristecemos pela nossa natureza humana e falha, achamos que tem que ser e tem que aceitar. Mas é um processo que o Senhor está tendo com aquela vida. E é necessário, muitas das vezes, passarmos por certas situações e observarmos que é difícil trabalhar na seara. A seara não é para quem não está instruído. A seara é para quem está instruído, que quando for, vai ser enviado como ovelha para o lobo. O principal alimento do lobo, que o lobo mais gosta, que você vê aí nas mensagens bíblicas, é que o lobo gosta de ovelha. Aí você vê quando está enviando por meio de lobos que podem me destroçar, que podem acabar com o meu psicológico, que podem destruir a minha família, que podem destruir a minha vida, que podem acabar com tudo que eu tenho. Mas o próprio Cristo, ele se destituiu da sua glória e veio até a terra. Foi gerado por uma virgem, nasceu no meio de lobos, porque antes de sermos filhos, nós éramos inimigos de Deus. Mas ele se destituiu da sua glória. E eu vejo como
metáfora que eu vi de que Jesus estava no meio e aqui estava Deus. Ele ia destruir, acabar com a humanidade, mas Jesus entrou no meio de braços abertos por mim e por você. Ele foi como ovelha muda, matador. Ele não falou, ele não questionou, porque ele sabia que o chamado dele era morrer pela minha e pela sua vida. E nessa noite, uma noite de avivamento, uma noite de transformação, de falar de obra missionária, é um privilégio muito grande para nós brasileiros, que podemos falar abertamente do amor de Cristo. Nós sabemos que tem outros países que estão passando por adversidades muito grandes, os missionários lá fora. Que eles não podem carregar uma Bíblia, que eles não podem fazer uma oração. Porque se isso acontecer e o governo souber, os próprios parentes muitas das vezes denunciam e a sua família é forçada a trabalhar no campo, sem salário, sem dignidade, sem amor. Os filhos são separados dos pais, as mulheres são violentadas, os homens são humilhados. E hoje nós estamos aqui com a total liberdade de bendizer e louvar o santo nome do Senhor. Se hoje eu e você estamos aqui nesse momento de reflexão, nós podemos dizer que nós somos mais do que vencedores, porque nós temos essa oportunidade. Aqui agora não entra ninguém armado querendo matar pastor, matar irmãos, mas existem países que hoje o nome do Senhor não pode ser nem falado, nem pensado. E o Senhor Jesus, ele pega e envia esses 70. Esses 70 vão. Mas só que nessa mensagem a gente vê que quando Jesus fala para eles irem, ele fala para eles irem e não pararem no caminho. Vai, não pare para ninguém. Vai para o seu objetivo. Siga o caminho. Comecei a meditar o motivo, porque o Senhor Jesus disse para eles não pararem, já que eles estavam indo levar o Evangelho. Isso significa, irmãos, que muitas das vezes paramos em lugares que não devemos parar. Ouvimos quem não devemos ouvir. Muitas das vezes a distração nos tira do caminho, a qual o Senhor nos enviou para fazer a vontade dele. E nós temos exemplos claros disso na Bíblia. Se lembra do profeta jovem ou profeta velho? O que foi a palavra do Senhor para ele? Vai, não pare em lugar nenhum, envia a mensagem e não para no caminho. O jovem parou no caminho. Por quê? Tinha um profeta velho, mentiroso. Aleluia. Se Deus nos dá uma ordem para ir e voltar sem parar no caminho, não ouça nenhum profeta, porque o maior profeta é Jesus de Nazaré. O maior profeta é aquele que te enviou uma ordem. Você vai enviar a mensagem e você vai lá e vai voltar. Você não vai parar, você não vai comer, você não vai dormir lá. Você vai ir sem nada, você vai e vai voltar. Mas esse profeta desobedeceu e parou. Quantas das vezes paramos? Nos mantemos balanceados e acabamos. Será que foi Deus que me mandou ir? Será que foi Deus mesmo que me mandou falar? Será que foi Deus mesmo que me enviou a esse lugar? Irmãos, não tenha dúvidas quando Deus te enviar. Porque quando Deus te envia, Ele te dá total característica do envio dele. Você tem a certeza de que Ele está te enviando. Você tem a certeza que foi Jesus que te enviou àquele lugar. Então use com a autoridade a qual o Senhor
70 eles foram. Esses 70 foram, passaram pelas cidades, se alegraram, porque muitos ouviram a voz deles, muitos foram curados, muitos enfermos foram curados, endemoniados libertos, porque o demônio ele é desobediente, e quando chega o obediente, o servo obediente do Senhor, ele tem que sair pelo nome de Jesus. E eles foram alegremente, passaram o seu período no campo missionário. Mas a gente vê que eles voltam. No versículo 17, a gente vê que os 70 retornam até Jesus. Os 70 voltam até Jesus muito alegres. Nós vemos que eles estão alegres. E eles dizem: Senhor, até os demônios se sujeitam a nós pelo teu nome. É maravilhoso, irmãos, você chegar num ambiente cheio da presença de Deus e você vê aquele cativo sendo liberto. Você vê aquela vida sendo transformada. Você vê aquela vida sendo curada. Porque muitas das vezes, irmãos, principalmente lá fora, as pessoas precisam às vezes apenas de um abraço. Você vê as pessoas lá fora com bolsões de alegria, saltitando e se vangloriando, mostrando que estão alegres e felizes no mundo que elas estão vivendo. E nós que estamos na luz, olhamos e compreendemos que é uma aparência, é um engano, mas elas não demonstram, porque elas não entendem, elas não vão entender jamais, se você e eu não levarmos a palavra até elas, se eu e você não levarmos até ela o reino de Deus. Nós vemos que quando os 70 foram, o Senhor falou: leve a mensagem, leve o reino de Deus, leve as maravilhas que o Senhor tem feito. E eles foram enviados, levaram a mensagem, fizeram tudo certinho. Porém, o Senhor Jesus aqui, ele dá um corte, ele dá uma quebrada neles. Jesus diz no 18: eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus era assim, né? Quando ele via que estava subindo um pouco para a cabeça, ele já dava pronto. Eu vi. Isso que vocês estão vendo não significa nada para o que eu vi. Eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Quando o Senhor Jesus ele fala isso, ele está dizendo que ele nos deu poder em seu nome para pisar em serpentes e escorpiões, e em seu nome expulsarmos demônios. Ele me deu essa autoridade, ele te deu essa autoridade, e depende de nós exercermos o chamado que o Senhor deu para cada um de nós. Porque quando ele fala aqui sobre missões, ele fala de mim e fala de você. Não é um dom específico. Uns louvam, uns ministram, outros têm um dom de intercessão. Levar a palavra, todos nós temos esse dom. E um dia, nós que estamos aqui, não estaremos mais. E vocês que estão aí, vão precisar estar aqui. Porque a igreja do Senhor é um corpo. E ela é formada por pessoas. Eu e
igreja do Senhor. Há muito tempo atrás, muitos anos atrás, para que essa mensagem chegasse até a nós, teve que pessoas morrerem, pessoas serem crucificadas, profetas abrir mão de seus sonhos, mulheres abrir mão de suas famílias, homens e mulheres e crianças serem mortos em Coliseu, outros serem feitos como tocha humana para que um homem, filho de Belial, passasse e se vangloriasse com o seu feito, para que eu e você tivéssemos essa oportunidade de estar sentado aqui essa noite. Irmãos, o preço foi de sangue pelas nossas vidas. O preço que Cristo pagou na cruz, ninguém poderia pagar. E se hoje nós estamos aqui, irmãos, é para bendizer o seu santo nome. É para glorificar o seu santo nome, porque Ele também enviou esses 70 e enviou a nós, que nós estamos aqui. Foi falado de Paulo, Tarso, foi transformado em Paulo. A vida que aquele homem tinha, para a vida que ele passou a ter. Às vezes a gente observa o Evangelho que está sendo pregado aí fora, que estão oferecendo coisas que você pensa, eu acho que a Bíblia que eu estou lendo está errada. Ou tem dois tipos de outra versão. E elas estão sendo infladas com ovelhas que estão perdidas, com ovelhas que estão seguindo um caminho, achando que estão seguindo o caminho do seu pastor, mas estão ouvindo vozes de qualquer outra coisa, mas não é a voz do seu pastor. Porque a ovelha que conhece a mensagem, que conhece a palavra, ela não come qualquer pasto, qualquer alimento, qualquer coisa que escorregue fora da mensagem, da palavra, do reino de Deus, tem que ser descartada. Qualquer coisa que venha a ser entregue, que não venha estar direcionada na palavra de Deus, tem que ser descartada. E essa noite eu sei que tem irmãos aqui, cada um de vocês, com esse chamado do IT. Vocês podem até ir para outros países, outros estados, mas eu tenho certeza que você tem um vizinho. Eu tenho certeza que você sai da sua casa e vai trabalhar. Eu tenho certeza que você sai da sua casa e vai estudar. Eu tenho certeza que você sai da sua casa para algum lugar. Você não só vive dentro da sua casa. E quando você sai com esses 70. Você sai com a missão de levar a palavra de Deus, o reino de Deus, o amor do Senhor Jesus para essas vidas. Essa é a minha e a sua missão essa noite. Foi falado dos bancos vazios. Eu fico imaginando a arca de Noé. Quanto espaço vazio tinha lá dentro? Mas quem estava dentro foi salvo. E um dia a porta da arca vai fechar. E essa mensagem não está sendo pregada no reino. Estão falando de diversos assuntos, de diversas vitórias, de diversas bênçãos. Eu não vejo aqui o Senhor falando de riqueza para esses 70. Eu não vejo o Senhor Jesus falando de glória para esses 70, mas eu vejo uma coisa linda aqui. No 20, olha que coisa linda. Mas não vos alegreis por isto, de que os espíritos imundos se sujeitam a vós.
Mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro. Irmãos, nós temos promessas. Cada um de nós temos promessas. Nesse plano aqui que nós estamos vivendo, não é que Jesus quer que a gente sofra. Jesus quer que nós venhamos estudar, trabalhar, conquistar, vencer. Porém, o porém que é o porém, você tem que observar que de todas essas bênçãos que o Senhor vai te proporcionar, nenhuma, eu falo com convicção, nenhuma se compara ao que está preparado para mim e para você no céu, a qual eu e você vamos ver face a face. Nós vamos vê-lo e ouvi-lo face a face. Nós vamos ver os nossos irmãos face a face. Nós não conseguimos na nossa natureza humana compreender isso. Eu entendo, nós entendemos que nós não conseguimos compreender porque o mundo, ele nos distrai muito. São muitos afazeres, muitas dificuldades que nós temos às vezes para pegar e ler a mensagem, para parar e orar, para parar e vir para a casa do Senhor, para parar e falar do amor do Senhor para alguém. Muitas das vezes é uma loucura, a gente não consegue parar. Mas enquanto quando eu falo eu não posso falar os irmãos, eu falo eu. Me distraio com qualquer outra coisa. Vidas estão padecendo. Enquanto deixo-me levar, por às vezes o irmão não ter falado comigo, porque todas as vezes o irmão tem filho. Eu vou sair dessa igreja. Eu vou sair desse lugar. Irmãos, não conhecemos o Evangelho quando pensamos dessa maneira. Quando nós olhamos o ímpio, e o ímpio nos xinga, esse cara é maluco, está com a Bíblia na mão, com esse terno, no calor danado. Quando nós vemos o ímpio falar isso, nós nos aborrecemos, nós precisamos rever o nosso Evangelho. Porque Jesus, eu não vi Jesus discutindo na Bíblia com ninguém. Mas ele andava rodeado de pecadores. Sabe por que ele andava rodeado de pecadores? Porque ele falava com autoridade. E quando nós falamos de nós mesmos, nós não falamos com a autoridade que vem do alto. Nós falamos com a nossa autoridade humana. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo entrar, e nós falamos com a autoridade dele, aquele que te xingou, chora, te abraça e pede a graça que você tem. Sabe por que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que direcionou esses 70. E foi o Espírito Santo de Deus, o nome santo de Cristo, que fez aquelas maravilhas naquele lugar. E nós vemos que nessa mensagem muitos queriam seguir Jesus, porém com as suas pendências não seguiram. Os outros 70 foram de 2 em 2 e fizeram a missão a qual o Senhor deu a eles para fazer. E nós? O livro de Isaías, capítulo 6, verso 8 diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu. O que o Senhor disse? O que Isaías disse? Envia-me a mim. Olha que coisa linda. Envia-me a mim. Quantos estão dispostos a dizer envia-me a mim essa noite? Quantos estão dispostos a entender que nós, cada um de nós somos mensageiros do Senhor nessa terra? Quantos estão dispostos a sofrer
Cristo sofreu por nós na cruz do Calvário. Essa mensagem envia e a mim tem que estar em todos os corações, no coração de cada um de nós que estamos aqui essa noite, porque o Senhor escolheu essa noite para restaurar os seus sonhos, para restaurar os seus planos, para restaurar a sua família, para restaurar a sua casa, para restaurar a sua vida. Porém, quem se lembra do porém? Eu tenho 3 exemplos rápidos: um de obediência, um de questionamento e o outro é de obediência, obediência e questionamento. Primeiro, Jonas capítulo 1, verso 1 e 2 e 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai para a grande cidade, a cidade de Nínive. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Então ele levantou, obedeceu. Levanta-te e vai. Levantou, né? Ele obedeceu. Só que o Senhor mandou ele para um lugar. E ele foi. E todos sabem o preço que ele pagou por ter desobedecido. E a distância de Nínive para Tarsis era muito grande. Tarsis era muito distante de Nínive. Da onde ele estava para Nínive era perto. Às vezes o Senhor está te mandando para perto, mas você quer ir para longe. O Senhor está te mandando fazer as coisas perto. Está entendendo? Perto. Dentro. E você quer ir para fora. Deus está mandando você ministrar a palavra dele, evangelizar dele, sobre ele dentro do bairro, dentro de casa, dentro da sua escola, dentro do seu trabalho, com a sua família. Mas às vezes a gente desobedece e a gente quer ir para onde? Tarsis. Eu quero ir para mais longe. Eu quero ir para um lugar mais difícil. Eu quero ir para um lugar mais complicado. Mas eu não quero obedecer a Deus. Aleluia! Deus está falando com alguém que quer ir para longe. Mas ele quer perto. Eu sei que perto parece ser mais difícil. Porque lá eles arrancavam na cabeça, arrancavam na orelha, matavam, né? Mais difícil. Longe era mais fácil. Porque por mais que era longe, o pessoal era mais tranquilo. Mas o Senhor está mandando dizer: é perto. Ele quer perto. E o segundo é o questionamento. E disse o Senhor: levanta-te e vá à rua chamada direita e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Aí responde Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Mas o Senhor mandou ir. E ele se levantou. Mas ele questionou. Quando Deus nos envia a algum lugar, ele já tem um propósito para a vida dele. Quando ele envia a gente para algum lugar, independente do que a gente vai falar, já tem um porquê que ele está te mandando ali. E Ananias questionou. Mas no 17 diz assim, ó: e Ananias foi. Ele questionou, mas ele obedeceu. E o último exemplo, que é um que eu acho um dos mais lindos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, aonde caminho, que é um deserto de Jerusalém para Gaza, um caminho que está deserto. 27. E levantou-se e foi. Ele não perguntou, ele não falou se podia levar algo, ele não questionou, ele não falou para quê, por quê, do quê.
Mas ele levantou. E quando ele chegou lá naquele lugar, nesse caminho deserto, o que é uma loucura, né? Imagina, fala pro deserto, fazer o que no deserto? O que no deserto? Vai lá, quero que você vá agora lá no deserto. Uma ordem, vai. E ele foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, estava lá lendo o livro de Isaías. Ele não estava entendendo, não estava compreendendo o que ele estava lendo. Ele não sabia o que ele estava lendo. Mas o Senhor Jesus me enviou Filipe até lá. Filipe falou comigo: quer ser batizado? Vou te batizar agora. E ele foi. E quando o Filipe saía das águas, ele foi trasladado, ele saiu, subiu. Se você pesquisar, a África é um dos países que as pessoas costumam muito dizer: vamos evangelizar na África, enviar missionários. A África tem um nível de bruxaria muito grande, mas na África tem um nível de muitos profetas, homens de Deus naquele lugar, por conta de que um dia Filipe se levantou e foi. Um dia Filipe se levantou, foi a voz do Senhor e foi sem questionar. São esses 3 exemplos que temos nessa noite. Qual exemplo vocês querem seguir? O primeiro, de ouvir, levantar e não ir para o lugar que foi enviado. O segundo, de ouvir, levantar, mas questionar e ir. Ou o terceiro, de levantar e ir e fazer a diferença. Qual dos 3 exemplos vocês querem? Então vou pedir nessa noite a autorização do pastor. Quem tem um desejo no coração de fazer a obra missionária, independente do lugar, de ir sem questionar, de ir sem se preocupar com o que há de comer, de beber, de vestir, de ir sem pensar nos interesses do que pode proporcionar o teu íntimo, para vir aqui na frente receber um coração. Quem tem um desejo de ir e ver vidas sendo transformadas e a sua vida padecendo por elas, de ir não porque você quer se salvar, mas que você quer salvar vidas, mas você vai padecer por elas, assim como Jesus padeceu na cruz por nós. Aqui nós temos um exército, cada um, dois, tem mais gente querendo se aliar a esse exército do Senhor? Tem mais gente querendo ir fazer o vídeo do Senhor? Tem almas hoje, nesse momento, descendo a sepultura e ao inferno, porque muitos não querem ir. Eu não posso de casa falar assim: Senhor, envia trabalhadores para a seara, e eu não estou fazendo nada. Como eu posso fazer isso de casa? É fácil, né? No sofá. E aí, irmã, deixa a irmã sofrer lá, eu vou ficar em casa só. Envia-se. Mas o Senhor quer pessoas de coração voltados para fazer o id dele. E eu vejo aqui, nessa noite, essas pessoas que estão aqui na frente, com o coração voltados para o Senhor, com desejo de fazer o id que o Senhor tem preparado para a vida deles. E por mais que vocês venham sofrer, por mais que vocês venham passar por perseguições, calúnias, lutas, dificuldades, aflição, porque é o que vocês vão receber no caminho. Lembre-se que no final dessa peleja, no final dessa batalha, no final dessa luta,
Senhor Jesus, Ele chama os corajosos para ir. E eu creio que não é diferente dos profetas do passado, nós que estamos aqui hoje. Da mesma forma que Elias orou e fez cair fogo do céu, eu creio que nós podemos orar e a manifestação do Espírito Santo de Deus envolver essa casa. Da manifestação do Espírito Santo de Deus batizar, da manifestação do Espírito Santo de Deus curar, da manifestação do Espírito Santo, mas você tem que adorar a Ele, você tem que clamar a Ele, você tem que glorificar o nome dEle, porque enquanto Jesus estava indo curar a filha de Jairo, uma mulher com fluxo de sangue apareceu e tocou nas suas vestes. Foi no caminho. Ele não esperava ela, mas quando ela viu, ela tocou, ela aproveitou. A gente tem que aproveitar, cara. Se a gente não aproveitar as oportunidades de tocar nas vestes de Jesus, enquanto Ele está indo curar aqui, eu vou correr atrás e vou tocar nas suas vestes, nós não vamos ser transformados e curados. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar por esses irmãos. Amado Deus e eterno Pai, aqui estão os seus filhos, Senhor, nessa noite. Estão de coração voltado, Senhor Jesus, para Ti, Deus, para fazer o Teu ídolo, Senhor. Nós estamos aqui cientes que é difícil, Pai. E muitas das vezes, Senhor, podemos até pensar em desistir pelas lutas no caminho. Mas, Senhor, nos fortalece. Fortalece a cada um que está aqui na frente essa noite. Cada um que se dispôs, Pai amado, porque o Senhor está vendo, Senhor, o coração. Cada um que se dispôs, Senhor, a fazer o Teu ídolo, Senhor. Toca no coração e na mente. Vai cumprindo com o Teu sangue, Senhor. Vai enchendo, Senhor, essas mentes, Pai amado. Vai selando, Senhor Jesus, a mente e o coração, Pai. Para que, Senhor Jesus, Satanás não venha, Senhor, colocar investidas nessas vidas. E mesmo que venha, Senhor Jesus, male sobre essas vidas, Senhor. Ah, Senhor, faz eles olhar para Ti, Deus, e compreender, Senhor, que o motivo da nossa existência, Pai, é levar a Tua palavra. Mas assim como as escamas caíram dos nossos olhos, Senhor, oh Senhor, nós queremos que a escama caia nos olhos daqueles que estão padecendo lá fora, daqueles que estão, Senhor, descendo a sepultura sem o Senhor, sem a salvação, Pai amado, daqueles que estão, Senhor, infelizmente, Pai amado, passando a eternidade, onde há choro, pranto e ranger de dentes. Nós queremos, Senhor Jesus, apresentar o Rei e a sua salvação, o Rei e a sua luz. Então, Senhor, toma a vida de cada um nesse momento, Pai, e podemos sair daqui da Tua casa, que essa mensagem do Reino venha a ser pregada, aonde quer que eles venham estar, Senhor. Então, Senhor, os capacita, os enche do Teu Espírito, os enche da Tua presença, os enche do Teu poder, para que eles possam ir, assim como esses 70 foram, e o nome deles eu tenho certeza que já está escrito no livro da vida. Toma a vida de cada um deles nas Tuas mãos, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar assento, irmãos. Quero agradecer, as horas já se foram. Agradecer. Não sei se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, que ainda não conhece essa graça, que ainda não conhece esse amor, mas está aqui aberto. Porque o Senhor Ele tem preparado, tanto para mim quanto para você, um lugar a qual você vai passar por dificuldade, mas lá fora você também passa por dificuldade. Só que a diferença é que aqui dentro, todos nós aqui parecemos, né? Mas nós temos lutas, mas nós passamos com Jesus, e Jesus é quem nos transforma. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, mas o Senhor Jesus, Ele te chama para aceitá-lo, se render aos pés dele, para entregar esse fardo pesado que o mundo te deu, esse fardo pesado que você carrega.
estiver na aflição, na dor, na luta, toda alegria, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: esse homem é doido, essa mulher é doida, porque ele está rindo, ele está desempregado, ele está passando por dificuldade, mas é uma alegria que excede todo o nosso entendimento, excede, vai muito além do que podemos compreender. Se tiver alguém nessa noite, está aberto aqui, você pode levantar suas mãos e aceitar Jesus como Salvador. Se não tiver, quando eles forem salvos,